Se o Senhor não falar, a vida não muda, a história não muda, a alegria não entra. A sua fala é um preenchimento onde ocupa todos os espaços necessários. Fala conosco. Tem gente aqui precisando de resposta, gente precisando realmente pegar uma visão que seja sua, não a dela, não informando a ela. A sua visão, ó Pai, ela muda a história, sustenta a vida. A sua visão, ó Pai, ela faz ter a interpretação correta, a explicação correta, a justificativa, ela é correta. Deus, não nos deixe sem a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos orar em cima de Ageu, capítulo 1, versículo 14. Ache, por favor, o livro de Ageu é aí, ó, antes do último livro. Zacarias está aí, né? Aí depois vem o outro aí, ó, Malaquias. Então Malaquias, Zacarias, Ageu, beleza? Facinho, facinho. Eu, como pastor, tenho uma preocupação com a sua oração. Devo me preocupar. Eu, como pastor, eu tenho que ficar atento àquilo que você fala com Deus. E se você quiser me perguntar o porquê, eu pergunto para você por quê. Eu vou te responder. A visão errada, ela ora errada. A visão baseada não naquilo que Deus dá, faz a pessoa gastar um tempo, um esforço de oração, onde não há nenhum tipo de sintonia, harmonia, conciliação com aquilo que Deus quer. Então eu preciso urgentemente pegar, Deus, o que o Senhor quer? Porque eu vou falar, eu quero falar aquilo que o Senhor quer. Quando eu pego o livro de Ageu, ele é um livro interessante em termos práticos do dia a dia, porque ele fala de todo um movimento social, esse movimento que a gente tem, planta, colhe, dorme, vai na venda, esse movimento progressivo, necessário, e todo mundo entra num processo de expectativa de progressão. Quero progredir, quero sair de onde eu estou, quero solucionar as minhas coisas. E a gente vai pedindo graça, graça, misericórdia, misericórdia. Mas quando eu vou no livro de Ageu, capítulo 1, leia comigo o versículo 14, por favor. O povo atende ao Senhor. E o versículo 14 diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Deus, desperta o nosso espírito. Olhando para o texto, quero que você olhe para mim. A gente vê no livro de Ageu um incentivo. Ah, se Deus não descesse ali. Ah, se Deus não tivesse a intromissão. Vou me intrometer. Gente, a visão seria errada. O livro de Ageu era gente que trabalhava, que trabalha como nós. E você vê no livro de Ageu um incentivo ao povo para reedificar o templo. E Deus pega essa coluna, essa condição de vertente, para dizer: o que eu quero de vocês é que vocês edifiquem o templo. Irmãos, aí a gente começa. O versículo 2, a gente vê a frase do povo, a perspectiva do povo.
A visão do povo, no capítulo 1, versículo 2, o povo começa a dizer assim: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo diz isso no primeiro capítulo, no versículo 2, tendo essa visão em relação à conduta de vida, à progressão de vida. Não é tempo de mexermos com as coisas do Senhor. Ou se é tempo de mexermos de forma superficial, não profunda. O povo tinha essa visão, e isso atrapalhou um tanto. Isso fez um reboliço, um retrocesso, uma condição assim de expectativa que toda a condição era frustrada. Isso parece muito conosco, irmãos. A gente precisa entender o que Ageu fala no versículo 4. A casa de Deus estava em ruínas, um punhado de gente precisando de ajuda. A casa de Deus estava precisando de graça do próprio Deus, de informação do próprio Deus, de interferência do próprio Deus. E a casa de Deus, no versículo 4, ela estava em ruínas, e o povo não entendia isso. E o povo dizia: não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Irmãos, é tempo de oração. Perdeu essa visão, perdemos algo muito importante. Irmãos, é tempo de ler a Bíblia. Perdemos essa visão, perdemos algo muito importante. Irmãos, é tempo de jejuar. Perdemos essa visão, perdemos algo muito importante. E o Deus de grande paciência, como diz a Bíblia, vai nos observando e vai vendo a nossa interpretação, as nossas explicações. Não, eu tenho que ir trabalhar, ok, tenho. Eu tenho que cuidar da família, ok, tenho. Eu tenho que fazer alguma coisa em relação à progressão da necessidade que possuo, eu tenho. Mas a Bíblia que diz: buscai em primeiro lugar, ela não nos está dando uma outra perspectiva, outra possibilidade que não seja primeiro, que não seja prioritário, você buscar em primeiro lugar aquilo que Deus tem para você. E quando isso acontece, há um desequilíbrio. No versículo 5, Deus diz assim, no capítulo 1: considerai o vosso passado. Olha aí, de hoje, quantas horas? 20h39. Olhando para trás, o que aconteceu? Foi bom, deu certo, foi legal. Irmãos, teve muita coisa que precisaria melhorar e não melhorou. Muita coisa que poderia ter sido curada e não foi. E quando a Bíblia vem falando assim: considerai o vosso passado, é no sentido, preste atenção, olha para trás. Por que não deu certo? A gente vai vendo na Bíblia aquilo que diz no versículo 6, capítulo 1, semeia, irmãos, tem gente aqui que semeia com força, semeia, e o advérbio de intensidade está na Bíblia muito, só que recolhe pouco. Oh meu Deus, tem alguma coisa errada? Gente que come, mas come de forma regrada, come, mas não farta. Não é fartar de faltou não, meu irmão, fartura. Interessante isso. A Bíblia vem falando, gente que bebe, mas não tem a saciedade necessária, sempre fazendo uma retrospectiva, poderia ter sido melhor, cadê a abundância? E aí vem os consoladores, e eu sou um deles,
Não, irmãos, nós temos que entrar em estado de conformidade, nós temos que suportarmos a pressão, faz parte da condição cristã, faz parte da nossa necessidade de perseverança, faz. Mas cadê a história que não muda? Décadas! Tem alguma coisa errada? E aí a gente precisa fazer uma autoanálise, preste atenção no que eu vou dizer, uma autoanálise com a ajuda do próprio Deus. Deus, eu estou achando que é isso, o que o senhor acha? Não é isso. Uma vez eu fui dar um aconselhamento para um casal, e eu vou abrir um parênteses que encaixa naquilo que eu estou dizendo. Aí o casal se sentaram lá na minha frente, e eles chegaram de forma conclusiva, querendo me convencer. Pastor, o nosso problema é financeiro. É financeiro. Vocês já concluíram isso? Já! E ela olhou para ele olhou para ela. É verdade, pastor, nós estamos com muitos problemas financeiros e queremos que o senhor ore por nós, para que Deus nos ajude, abrindo uma porta, fazendo alguma coisa. E eles falaram até no milagre. A minha primeira pergunta, é bom ouvir, né, irmãos? Irmãos, desculpa a indiscrição, não quero entrar nessa área privativa que é sua, não quero fazer disso de maneira alguma algo que manipule, não. Mas fala para mim, quanto que você ganha e você ganha? Aí um falou um valor, outro falou outro valor, os dois juntos, os irmãos, davam 20 mil reais. Aí eu disse assim, você tem certeza que o problema de vocês é financeiro? Não é! E esse é o perigo que eu corro, achando que o meu problema é esse ou aquele outro. Eu lembro que uma vez, irmãos, às 3 horas da manhã, eu fui para a sala da minha casa, e eu fui orar. E eu estava precisando resolver algumas coisas, e eu falando com Deus a respeito daquilo que eu estava precisando resolver, e eu estava dizendo a Deus, Deus, tenha misericórdia de mim, faça isso, faça aquilo, Deus, abre essa porta, Deus, impeça isso, Deus. E depois de eu falar com Deus, eu ouvi Deus falar comigo uma palavra em determinado livro, em um assunto que não tinha nada a ver, e eu disse assim na minha oração, eu disse, Deus, o que isso tem a ver com a minha necessidade? Passado algumas semanas eu descobri, e também aprendi, que o que Deus diz, Deus fala a verdade a respeito da necessidade que você tem, não é o que você acha, o que você pensa. Esse povo aqui em Ageu certamente tinha uma explicação, o porquê não estava colhendo, o porquê não estava recebendo o que deveria receber, o que estava acontecendo. Eles tinham uma explicação. Qual é a sua explicação baseada na sua frustração? Qual é? O porquê que não está acontecendo, o porquê que não está prosseguindo, o porquê que não rompeu? Todo mundo tem uma explicação. Mas deixa eu diminuir o tom da minha voz e falar com você. A única explicação verdadeira, ela só acontece quando Deus fala. Israel estava perdido, perdeu a confiança lá no Velho Testamento. Um grupinho, uma cidadezinha, pequenininha, tanto que em conselho resolveram atingir essa cidade, guerrear essa cidade com apenas 3.000 homens. Gente, vai ser fácil, tranquilão. E vai Israel, volta Israel derrotado, frustrado, humilhado. O que é pior, ainda tinha divulgação de outros lugares que Israel havia perdido para Ai. Aí Josué começa naquele processo de humilhação, jogando terra em si próprio, rasgando as suas vestes e dizendo a Deus, Deus, o que é que houve? O que é que aconteceu?
Como que a gente perde para ai? Deus, o Senhor nos humilhou. Deus, o Senhor realmente nos bloqueou. Que vergonha, Deus, e agora? As outras nações, o que pensarão, como nos interpretarão? E ele não sabia do que se tratava, e não sabe. Aí o Todo-Poderoso brada lá do céu: Josué, Josué, Acã escondeu alguma coisa que não deveria ter escondido. Irmãos, Deus foi falando de Israel para a tribo, da tribo para a casa, da casa para a família Deus fala quem era, o Deus da verdade. Você precisa ouvir a voz de Deus, o porquê, e isto precisa da sua posição, essa posição de busca, porque senão são só suposições, só realmente hipóteses. Semeia muito, recolhe pouco, come, mas não farta, bebe, mas não sacia, veste, mas não aquece, recebe dinheiro, uma determinada quantidade de dinheiro, mas é como se colocasse um sactel furado. Meu Deus, nós precisamos orar e falar com Deus, porque isso tem relação com insuficiência. Uma coisa é Deus falar: espere, estou trabalhando. Então olha que Deus é tão inusitado que Ele faz isso mesmo. E a gente precisa na Bíblia entender vários tipos de manifestações de Deus. E um exemplo disso é quando Deus, ouvindo a oração de Jonas no ventre do peixe, Deus não fala nada para Jonas. E Jonas: Senhor, estou no abismo, no sufoco, nas entranhas de um peixe. A água passa, tudo passa, e ele pede misericórdia. Deus não diz nada a ele, diz ao peixe para largá-lo na praia. Tem hora que Deus faz isso, irmãos, mas isso exige paciência, fé, insistência. Como disse aqui meu irmão Maurício, presbítero, não é fácil perseverar, mas a gente tem que perseverar, porque não tem outra solução a não ser naquilo que Deus diz. Insuficiência, por quê? Tempos difíceis são, e daí? Escassez, pouco, a conta do chá. Qual é a explicação correta dessa sua situação? A Bíblia fala em 1 Coríntios 29, e aí a gente vai ter que orar, 29:14, diz assim: porque tudo vem de ti. Era o rei falando, o rei Davi, Deus: a saúde vem de ti, a riqueza vem de ti, a respiração vem de ti, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos é que nós temos a condição de retornar para o Senhor. Então vamos entender um pouquinho disso aí. Isso é um princípio, irmãos. É Deus quem tem que primeiro nos dar, para que a gente possa dar. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então Deus, olha para mim, olha para a igreja, dá uma fé que não tenho, dá uma coragem que não tenho. Me encoraje, Senhor, me dê a fé. E aí, se Deus nos der, e a gente precisa desse princípio: Deus, o Senhor me dando, eu vou me comprometer a edificar a sua casa, porque a coisa mais importante para Deus é o seu corpo, é a sua casa, é o seu templo. Isso é a coisa mais importante. E eu tenho que pegar essa visão: Deus, se o Senhor me der, eu vou disponibilizar isso na sua casa. Que negócio é esse de você receber de Deus, para Deus, e não fazer caso da casa de Deus? Irmãos, isso é um pepino, isso trava. Esperar muito, versículo 9: sem querer edificar a casa de Deus, a mim mesmo, a igreja, o corpo de Cristo, pode ser uma experiência ruim.
e travar tudo. Eu quero, mas eu quero para mim. Eu sou, mas eu sou para mim. Essa ideia partidária, ela não faz Deus liberar. Porque a ideia é que você seja literalmente como um rio, passa água e vai embora. Precisamos desse princípio de comprometimento na casa de Deus, onde Deus nos dando, nós daremos também. Então Deus, eu preciso entender, o Senhor vai me curar, o que eu vou fazer com a minha saúde? O Senhor vai arrumar a minha vida financeira, o que eu vou fazer com a minha vida arrumada financeiramente? A gente não pensa isso. Mas a Bíblia em Ageu vem dizendo o seguinte: traga para minha casa, venha com aquilo que eu te dei. Você não precisa dar nada daquilo que você não tem, mas daquilo que eu te dei, traga isso, pega isso e venha com isso para minha casa. Venha com a sua saúde para minha casa. Venha com a sua situação arrumada financeiramente para minha casa. Eu vou te dar as coisas e você faça na minha casa. Nós precisamos dessa visão de comprometimento. Porque no livro de Ageu, as pessoas diziam: a casa do Senhor não precisa, a casa do Senhor não precisa, a casa do Senhor não requer isso, a casa do Senhor não tem necessidade disso. Claro que tem. Precisamos de um comprometimento que às vezes foge. E aí nós vamos parar nesse ponto, porque aí pode estar a resposta: eu tenho para te dar. Irmãos, Deus não prepara nada, já está tudo preparado. Somos nós que somos preparados para recebermos. Então eu quero orar e quero que você ouça a minha oração. Interceda em nome de Jesus por minha oração, porque eu vou orar por você. Senhor, o Senhor sabe o que está escrito no livro de Ageu, porque tem a sua inspiração. A nossa visão às vezes ela é tão ruim, ela é tão partidária. A gente quer, mas quer para a gente deseja só para a gente, só para a família da gente, só para o filho da gente, só para a filha da gente. Deus, tenha compaixão de nós. O Senhor teve que descer naquele meio para, através de uma forma profética, falar com o povo: a minha casa precisa de ajuda. Ah, Deus, a sua casa ela é muito importante para o Senhor, a sua casa ela é prioritária ao Senhor, porque a sua casa é o lugar, ó Pai, onde os desvalidos vão, onde aquele que está frustrado vai, onde aquele que precisa de um socorro pode entrar. E se a gente não está preparado para isso, Deus, tudo que o Senhor nos dá não tem a visão correta. Senhor, ajuda-nos como igreja congregacional. Cure as pessoas, Deus, para que as pessoas, através de uma boa saúde, utilizem essa saúde na sua presença para abençoar outras pessoas. Deus, resolva em nome de Jesus Cristo nesta igreja problemas financeiros, escassezes financeiras, situações de poucas finanças, para que essas pessoas em uma finança melhorada, abastada, possam em nome de Jesus utilizar para beneficiar outros, principalmente o da família da fé. Deus, desce para falar do que se trata, desce para dizer como que vai ser. Não nos deixe apenas, ó Pai, numa visão humana, hipotetizando, é isso, é aquilo. Senhor, nós temos limitações, insuficiências, comparadas ao Senhor. O Senhor não tem nenhuma. Tudo que o Senhor disser é tudo que vai acontecer. Então oramos por nós, clamamos em nome de Jesus por nós. Fale conosco, visite pessoas em sonhos, fale com pessoas através da palavra, sensibilize, porque a sua voz é ela que vai definir o que de fato é. Quero voltar no texto, Deus,
em nome de Jesus. Deus adverte: tudo o que vocês pedem, só pedem e correm por causa de vocês mesmos. Está aí escrito, e a gente vê isso. Versículo 9 diz assim: esperaste muito, e eis que veio ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Meu Deus, o Senhor teve que fazer isso para chamar a nossa atenção. O Senhor teve que fazer isso para se fazer ser notado. É isso mesmo, Deus, a gente não estava te notando, a gente não está te notando, é isso. E é tão necessário te notar, é tão necessário te ver, que o Senhor teve que tomar uma providência como essa. Está escrito assim, diz o Senhor dos Exércitos: meu Deus, o Senhor assoprou e dissipou. Se for necessário, sim, faça isso. Em complementação a essa argumentação, o Salmo 32, o versículo 9 diz isso: se formos como um cavalo, aqueles assim que empacam, e a mula também, e se for necessário Deus colocar um cabresto, é melhor que coloque. O que está acontecendo com você? Está sendo necessário um cabresto, está sendo necessário Deus bloquear, para te chamar a atenção, para falar: estou aqui, olha para mim, busque a mim. Está sendo necessário. Irmãos, nós temos que fazer essa avaliação. E aí ele vem explicando, e eu faço isso por causa da minha casa, tá? É porque não houve um voltar, uma visão direcionada à minha casa. No versículo 10, Deus fala o porquê usa esse método de reter as coisas, e tem coisas nossas que estão retidas sim. Pode ter certeza. Se a cura não veio, o que ela cura? Se a cura não veio, irmão, o que acontece? Está retida ainda. Se o problema do relacionamento não foi resolvido, o que está acontecendo, irmão? Por enquanto ainda está retido, porque quando Deus abrir a boca, pronto, agora é o que vai acontecer, irmãos. Porque está retido. Deus fala no versículo 10, e a minha pergunta é: por que ele faz isso? Algo que demora a vir, algo que parece estar encarcerado. Tem gente até com promessa, mas que vem, não foi liberado ainda. Algo que está preso, algo que está parado. Parece ser necessário Deus fazer isso no texto, para que a gente seja chamado a atenção, no sentido: eu estou aqui. O pior é quando não há discernimento, irmãos. Por isso que Deus tem que ser consultado. O pior que pode acontecer na sua vida é a ausência do discernimento, porque a visão é outra, a visão é errada, a oração é errada, o jeito é errado, o trato é errado, a falta de discernimento. Buscamos outras fontes de justificativas e explicações que não tem nada a ver com o fato real, se Deus não falar. Feche seus olhos, de novo, abaixe sua cabeça. Deus fala com ele, fala com ela. Podem estar achando que o motivo, ó Pai, dessa situação do cotidiano, desse tédio, daquilo que não foi resolvido, tem a ver com aquilo outro. Deus está retido, o Senhor sabe o que faz. Ainda não é o tempo, porque o Senhor certamente não escolheu, ou a pessoa não está preparada, como esse povo aqui em Ageu. Se o Senhor manda a chuva seródia aqui nesse tempo, naquela cultura, naquela época, esse povo ia se perder todo. Se o Senhor não retém, se o Senhor não bloqueia, se o Senhor não fecha, esse povo não seria chamado a atenção. É por isso, ó Pai, que tudo que o Senhor faz, diz a Tua palavra, o Senhor é bom, o Senhor sabe o que faz. Ajuda-nos, ó Deus, deixa a gente discernir, deixa a gente entender,
Deixa a gente ter a visão correta ao seu olhar, em nome de Jesus. Só é verdade quando Deus for falar com você, quando Jesus aparecer, dado a garantia do Espírito Santo de Deus, e Ele falar contigo. A dificuldade que está envolvendo você, a sua vida, todo o meio social que você está, tem resposta, e uma resposta, escuta o que o texto diz. Essa resposta não é política, essa resposta não é econômica, essa resposta não é social, essa resposta não é baseada em um raciocínio lógico. Essa resposta do texto para resolver o problema social, econômico, político, é uma resposta espiritual. Você precisa de uma resposta espiritual. E diz a Bíblia que o espiritual controla o material. Pelas coisas espirituais é que foram feitas as coisas materiais. E você quer resposta humana. E você quer resposta proveniente de uma observação sua, racional. E o Todo-Poderoso desce lá, nessa época, nessa cultura, no livro de Ageu, para falar: foi eu que reti, e é eu quem libero essa retenção. Deus estava dizendo o seguinte: eu tenho uma resposta para dar para vocês, que vocês não sabem, não estão fazendo caso, vocês não estão discernindo, mas eu tenho uma resposta para destravar a vida de vocês. A gente precisa da resposta, irmãos. É por isso que você tem que orar. A nossa igreja vai precisar entrar num caminho de oração mais ferrenho, mais agudo, mais intenso. É por isso que a gente vai precisar de ler Bíblia, jejuar, para Deus falar armas espirituais, para Deus contrariar, na realidade, a lógica. Você precisa de uma resposta espiritual. Quando Deus fala, e a resposta a gente sabe, veio do céu, ela é espiritual. Quando essa resposta acontece, eu sou levado a atender a voz do Senhor. Deus é Espírito. Eu tenho essa resposta espiritual, e eu posso acreditar naquilo que Deus diz como verdade. Quando eu ignoro uma resposta espiritual, e aqui no texto, se fosse ignorado, depois você lê aí o livro de Ageu, é rapidinho, 2 capítulos. Quando eu ignoro uma resposta espiritual, o que Deus diz, eu não sou despertado a entender a verdade, irmãos. Eu não sei da verdade. A resposta que Deus deu a Josué para desbloquear a frustração contra Ai foi uma resposta espiritual: tira do meio de vocês essas coisas consagradas aos ídolos. Foi uma resposta espiritual. A resposta que Deus deu a Gideão, o aparecimento e conversa que Deus fez com Moisés, a palavra de Jesus para Pedro, todas foram palavras, respostas, afirmações espirituais. Não tem outro jeito, por favor, entenda isso. Não fique com essas palavrinhas influenciáveis de uma observação que você faz, ou que você ouve na internet. Isso não vai dar certo, só está tomando seu tempo, só está fazendo você realmente gastar seu tempo. Você só tem esse caminho, essa verdade e essa vida. Uma vez que Deus falando, onde podemos ter o discernimento dado pelo Espírito, a gente é levado a dar prioridade àquilo que Ele fala. E quando isso acontece, eu dou prioridade, como o povo fez aqui, porque a gente verifica na Bíblia o que aconteceu. O povo teve um coração voltado para aquilo que Deus disse,
E quando isso acontece, damos ouvidos à prioridade daquilo que Deus quer, somos renovados pelas promessas. Quer ver? Para aí, olha para mim. Tem alguns minutinhos ainda. Como que a gente sabe que tem uma promessa? Pela intensidade daquilo que a Bíblia diz. Pelo versículo que parece pular da Bíblia, entrar no coração e arraigar, não sair. Pela palavra que Deus falou, e aquilo não sai da sua mente, nem do seu sentimento, não sai do seu interior. Algo que Deus falou, e por mais que as circunstâncias venham contrárias, você anda com aquilo, mas Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Eu sei que muitos aqui têm promessas. Esse contato, essa vivência com a palavra, aquilo que Deus especificou, disse. E uma vez que Deus falou através do Espírito, essa promessa, ela é renovada. A gente começa a dar atenção para ela. Então eu tenho que orar aqui também nisso. Deus, ajuda o povo congregacional a dar atenção, a dedicar, a se envolver com aquilo que o Senhor disse a eles, como promessa. Se você não tem promessa, peça ajuda. Peça alguém para orar por você. Peça alguém para te discipular. Você tem que ter promessa. O crente, ele anda baseado nas promessas. E Deus, em dado momento, aqui no livro de Ageu, ele fala justamente isso. Porque através da promessa a gente passa a dar mais atenção, a gente começa a ver a importância, o valor da palavra de Deus, da aliança que Ele faz. No capítulo 2, versículo 5, segundo a palavra da aliança, está escrito aí, olha, eu tenho uma aliança com você, mas você não me escuta. Deus tinha uma aliança com esse povo, mas esse povo dizia, não é época de cuidar da casa do Senhor. No versículo 6, demonstra no capítulo 2, o poder que Deus tem de mexer nas coisas, irmãos. Deus tem o poder de mexer em qualquer coisa. No versículo 7, a capacidade que Deus tem de transportar uma coisa para onde Ele quer. Deus tem a capacidade de transportar qualquer coisa até você. No versículo 8, o poder que Deus tem de todos os recursos disponíveis, que a Ele é dele. Todos os recursos Ele tem, todos. Versículo 8, capítulo 2. O versículo 9, o poder de Deus fazer melhor do que era. Para aí, olha para mim. Pensa numa coisa boa. Deus pode melhorar. Pensa numa coisa que você fala, estou satisfeito. Deus pode fazer isso ainda melhorar. Onde que está isso, irmãos? Tudo promessa. Tudo aí no capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Preciso finalizar. Capítulo 2, de 10 a 19. Deus manda deixar o que ficou para trás. Irmãos, por que você fala tanto desse seu passado? Eu era, eu fui, eu fiz, aconteceu. Por que você rotula tantas pessoas lá no passado e traz para o presente? Fulano é assim, foi assim, desde aquela época. Capítulo 2, de 1 a 19. Deus manda deixar o que ficou para trás e começar um novo propósito. Irmãos, a gente tem que começar a partir de hoje, do presente. Versículo 18: considerai, eu vos rogo, é Deus dizendo isso. Eu tenho tanta dó de vocês, eu tenho tanta compaixão. A ideia de dó é uma ideia de complacência, tá, irmãos? A ideia é essa.
Então, eu quero que vocês considerem, eu vos rogo, desde este dia em diante, essa é a chance. Pare de pensar no passado, no errado que você fez, no certo que você fez. Não adianta. Você precisa da sua oportunidade no presente. Precisamos do presente para mudar a visão. Fala, Deus. Ele não falou no passado, mas fala no presente, Deus. Lá, o Senhor não falou, não orei, não te busquei, te ignorei. Fala agora, Deus. Na visão correta daquilo que Deus diz, daquilo que Cristo expõe, sempre vai passar por essa frase que diz: olha para minha casa, casa de oração, casa do socorro, ambiente que tem promessa. Vamos finalizar da seguinte maneira, e a gente vai orar. E a gente não quer hoje orar. Eu sei que tem o Brasil que precisa. Eu sei que tem a política que precisa no Brasil. As crianças que precisam. Não, mas hoje eu quero orar por você, por você. Você precisa muito. E te farei como um anel de selar. Capítulo 2, versículo 23. O que Deus está dizendo? Vou colocar uma marca em você que o identificará, ou que te identifica. Diz respeito a algo que Deus faz, do que se trata, do que Ele realiza, e vai segurar, manter, validar. E você precisa entrar nesse processo de experimento, irmãos. Só assim você vai conseguir testemunhar. Que testemunho o quê? Cadê seu testemunho? Cadê a sua fala de validade do selo que Deus colocou? Eu não estou dizendo em relação ao porvir, a essa questão salvífica, não. Eu estou te dizendo em meio a esse emaranhado de desafios que você tem todos os dias. Um Deus que garante segurança, sustentação, validação. As pessoas precisam ler em nós algo que possamos de fato testemunhar. Isso em você e em mim é realmente algo verdadeiro. Então, Deus, não nos deixe ficar no blá, blá, blá. Diz a Bíblia que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela não é só palavra. Não sou eu que estou dizendo isso, não, irmãos. Ela é poder. Poder para transformar, sustentar, pegar, tirar, para fazer o que fez no livro de Ageu, direcionar, dar a visão, mandar ir, mandar transportar, curar as pessoas. Poder para falar com você se está errado. Pare de pensar só em você. Você só quer Deus para resolver o seu problema. Eu te dou, e você tem que pensar nos outros. Poder para falar com você, você vai ter que pegar e fazer algo na casa do Senhor. A minha casa, o corpo de Cristo, o templo. E aí a gente começa a entender. Deus entra, muda a visão, fala com esse povo, para a gente não ficar gastando tempo, energia física, energia espiritual e nada acontecendo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus, o povo em Ageu dizia: não é tempo de edificar a casa do Senhor. E o Senhor dizia: é sim, é sim. É tempo de orar, é tempo de me buscar, é tempo de jejuar, é tempo de ler a palavra. E se a gente não está fazendo a visão, como é que vai ficar? Diz o texto que o Senhor mudou o coração do povo. Muda o nosso. Muda o coração das pessoas. Ajuda essa igreja a ser de fato um referencial, a ter a palavra do Senhor, a visão do Senhor. E através disso, ó Pai, aquilo que aconteceu lá na época em Ageu não acontecerá conosco. A gente vai plantar e colher, plantar, ó Pai, a 30, a 60, a 100, por um, e colher muito. Deus nos ajude. O Senhor mandou reter lá, a chuva vai parar, não vai vir, Senhor.
que pessoas aqui que estão com bênçãos retidas, e certamente estão, fala com ele, com ela. Se é época de esperar, que espere. Se é época de ainda te buscar nessa perseverança de uma experiência com o Senhor, que seja. Agora, se o princípio está errado, se a visão está errada, se o Senhor der, não vai saber o que fazer com a bênção, Senhor, dê discernimento espiritual. Nós precisamos na igreja de uma palavra que seja sua, espiritual, uma palavra que saia do céu, do seu trono, uma palavra que venha aos nossos corações, mas que seja uma palavra longe das nossas manipulações racionais, que seja longe da nossa observação inteligente, que seja longe realmente daquilo que temos como garantia humana, porque Tu, ó Deus, é Deus, Senhor Todo-Poderoso. E é por isso, ó Deus, que pedimos, fale com a igreja, fale, ó Deus, no problema de cada um, na sua individualidade, aquilo que está travando, aquilo que está, ó Pai, gerando angústia. Diz a Tua palavra. Eu quero recitar para terminar, ó Pai. Diz a Tua palavra que o Senhor é aquele que livra da angústia. Eu li isso há muito tempo. Diz a Tua palavra que o Senhor leva a pessoa para um lugar espaçoso, onde não há aperto, e ali o Senhor sustenta com as suas iguarias. Olha só, mas parece que tudo está ao contrário. As pessoas estão na angústia, nos lugares apertados, onde estão sufocadas, e as suas comidas, ó Pai, estão insuficientes. Traga sobre nós, em nome de Jesus, a promessa dessa palavra, descrita em Jó, capítulo 36, versículo 16, e faça a sua igreja experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Fiquemos de pé. Leve teu povo para casa. O Senhor sabe o que faz com esse povo. É povo do Senhor, ovelhas do seu pasto. O Senhor é o pastor. Ajuda-nos nisso, Senhor. Dá-nos a paz, a compreensão correta, o princípio correto, e que venha sobre nós a tua graça. Muda o nosso coração, faça o que for necessário, mas que, ó Pai, façamos a sua vontade. Ela será melhor para nós. Estar centralizado naquilo que o Senhor quer. O Senhor é um Deus que é bom. Diz a tua palavra que o Senhor é bom. Pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Mão no coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, que guia em toda a verdade, que fala toda a verdade, que sabe a verdade que você precisa ouvir, te revele, te abençoe e te ajude em nome de Jesus. Deus abençoe, bom restante de semana. Deus é bom e o diabo não presta.